Olá, tudo bem? Eu sou a Evelyn e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os pioneiros adventistas. O personagem de hoje é a nossa profetisa, Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite, na verdade, nasceu como Ellen Gold Harmon. Gold por causa da sua mãe Eunice e Harmon por causa do seu pai, Roberto. Mais tarde, ela se casou com Tiago White, mudando seu sobrenome para o qual nós conhecemos. Ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827, junto com sua irmã gêmea, Elizabeth. Elas nasceram na fazenda de Fort Hill Farm, que fica perto da cidade de Gorham, no estado de Maine, nos Estados Unidos. Elas eram as caçulas de 8 crianças e permaneceram neste lugar, nesta casa aqui, por pouco tempo. Depois, elas se mudaram para Portland e ali o seu pai deixou os arados para fazer chapéus. Ellen era uma criança extremamente alegre, radiante e ativa. E quando ela ingressou na escola, seus pais tinham altas esperanças por causa do seu bom desempenho. Ela sonhava em ser doutora. Porém, tudo isso foi por água abaixo aos 9 anos, quando um dia à tarde, enquanto ela regressava da escola, uma menina muito irritada jogou uma pedra nela, atingindo entre a testa e o nariz. Ela ficou desmaiada e em coma por 3 semanas. Aquela alegre criança agora recebia uma curtíssima expectativa de vida, fazendo com que todos perdessem a esperança, todos menos a sua mãe. Finalmente, Ellen acordou, porém nunca mais seria a mesma. O seu pai, que estava em viagem, ao regressar, abraçou seus filhos, a sua esposa e olhou para ela e disse: "Cadê minha pequena Ellen?" Ela estava completamente desfigurada. Outra coisa que foi desfigurada foi a sua personalidade. Agora ela era melancólica, tímida, a tal ponto de evitar o convívio social. Ela até tentou voltar para a escola, mas a pedrada tinha afetado seus nervos, a sua concentração e a sua memória. Além disso, a sua mão tremia muito quando ela escrevia e ela tinha fortíssimas dores de cabeça. A menina que tinha jogado a pedra tentou reparar o erro, sendo a sua professora, e se empenhou bastante. Porém, tudo isso foi em vão. Ela teve que abandonar a escola e ficar em casa. Isso a causava fortes crises de depressão e altas horas em solidão. Porém, nesse tempo, ela começou a desenvolver uma profunda amizade com Deus. Então, em 1840, aos 12 anos, em Buxton, numa reunião campal, ela teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus, o seu Salvador, e ali ela o aceitou. Quando ela retornou para sua casa, ela insistiu fortemente com o seu pastor para ser batizada por imersão, e depois de um pouco de tempo, ela conseguiu ser batizada nas águas do Oceano Atlântico. Depois, aos 13 anos, ela teve a primeira oportunidade de ouvir Miller pregando. Quando ele fez o apelo, ela foi à frente, e quando voltou para casa, tinha forte convicção que tinha que aprender mais. Por isso, tentou ingressar no seminário só para moças, mas devido a todas as suas limitações, ela teve que desistir mais uma vez de uma educação superior. No total, ela teve apenas 3 a 4 anos, tendo assim uma educação muito básica. Seus pais, depois de ouvir Miller pregando, tiveram forte convicção que tinham que compartilhar essa nova mensagem com seus amigos e vizinhos. Porém, o que eles estavam pregando era contra as doutrinas da Igreja Metodista e por isso, em 1842, eles foram cortados da igreja da qual eles foram membros por mais de 40 anos. Por mais de todas essas tribulações, Ellen mais tarde se referiu a este período como o mais feliz de sua vida. No entanto, nós sabemos que isso durou pouco tempo. Afinal, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus não retornou. Este grande desapontamento teve uma fortíssima influência sobre Ellen, causando o declínio de sua saúde. Neste tempo, os médicos fizeram um diagnóstico nela e descobriram que ela havia perdido o pulmão direito e que o pulmão esquerdo estava fortemente afetado. Ela acordava de manhã com a boca cheia de sangue e estava numa situação tremenda. Porém, Deus não deixaria que ela terminasse 1844 tão triste.
E assim, em dezembro, a concedeu a sua primeira visão, na qual via que os santos estavam a caminho da cidade celeste em um caminho estreito. E foi assim que ela começou o seu ministério, uma jovem mulher com apenas 31 quilos, 1,55 m e 17 anos. No começo, ela começava a falar com voz baixa e se sentindo muito fraca, mas à medida que ela ia falando, Cristo ia dando para ela forças e então ela conseguia falar até 2 horas. Foi nesse estado que Tiago White a conheceu, pregando. Quando ele a ouviu falando e viu a sua aparência, ele se deu conta que ela precisava de uma mão forte e então começou a acompanhá-la em suas viagens. Além de Tiago White, ela era acompanhada de outras irmãs para não dar o que falar. Mesmo assim, boatos começaram a surgir e então Tiago White tomou uma decisão. Chegou a Ellen e disse: "Bom, você tem 2 opções. Ou você escolhe que eu me afaste completamente e siga suas viagens sem mim, ou então você se casa comigo. Ou você aceita?" Depois de muita oração, eles se casaram. Essa foto foi tirada vários anos depois, já que no dia do casamento eles não podiam tirar a foto, por causa de razões financeiras. Outra coisa que as razões financeiras afetaram foram suas viagens. Por causa delas, eles tinham que viajar em situações bastante desconfortáveis, em vagões de segunda classe, com vés com fumaça, e eles tinham que dormir sobre caixas de mantimentos e sacos de cereais. Foram nessas condições que os seus 4 filhos nasceram: Henrique, William, Edson e John Herbert. Infelizmente, Ellen teve que passar pela triste dor de perder 2 de seus filhos. Outra perca que ela teve que enfrentar foi a de seu marido. Devido ao trabalho excessivo, Tiago teve um derrame e isso deixou sequelas na sua personalidade. De amável e compreensível, agora ele era bruto e impaciente. Mesmo assim, com muito amor, ela cuidou dele. Mas chegou a tal ponto que eles tiveram que trabalhar por um tempo separados. Quando chegou o último inverno de Tiago White, Ellen estava indecisa se viajava com ele ou não. Graças a Deus, ela viajou com ele, e em suas cartas ela descreveu aquele inverno como o mais repleto de harmonia entre os dois. Quando ele faleceu, ela estava enferma de cama, mas mesmo assim foi ao seu funeral. Se levantou e fez um discurso que durou aproximadamente 2 horas. Neste, ela comenta que, ainda que ele tenha morrido, sinto que ele foi o melhor homem que viveu sobre esta terra. O amor deles é exemplo para nós até hoje. No entanto, depois da morte dele, ela continua dando prosseguimento ao seu ministério, que abrangiram vários ramos, incluindo saúde, generosidade e obras literárias. No ramo da saúde, Cristo a concedeu várias visões com conselhos sobre o perfeito estilo de vida para o seu povo. Se o seguirmos, é estimado que vamos aumentar nossa vida aproximadamente 7 anos. No ramo da generosidade, ela foi simplesmente exemplar. Sempre em sua casa ela tinha tecidos para que mulheres necessitadas pudessem fazer vestidos. Também tinha móveis que ela comprava usados para poder doar a vítimas de calamidades como incêndios. E toda vez que ela ouvia falar sobre um pastor idoso que estava passando por dificuldades financeiras, ela estava sempre pronta a ajudar. Já na obra literária, ela foi a escritora americana mais traduzida. O seu best-seller Caminho a Cristo foi traduzido para mais de 150 línguas e na sua morte ela deixou mais de 49 livros e 5.000 artigos para nosso ensino. Antes de entrar em coma, no qual culminou na sua morte, Ellen White disse suas últimas palavras: "Eu sei em quem tenho crido." Por mais de todas as agruras que ela passou, a perca de seus 2 filhos, de seu marido, as viagens desconfortáveis, as recepções hostis e todas as outras tribulações que ela passou, ela sabia que ela havia confiado o seu caminho, a sua vida, ao seu grande amigo Jesus. E ela sabia que ele a havia guiado com amor e carinho. E você? Se estivesse nas mesmas situações que ela, poderia afirmar com tanta certeza e firmeza: "Eu sei em quem tenho crido"? Você tem feito Jesus o seu amigo confidente, falando para ele tanto as suas angústias e tristezas, como as suas vitórias e alegrias?
Eu espero que Ellen White sirva de inspiração para você e que você possa seguir o seu exemplo de fé e confiança.